Olá, querido professor, querida professora, olá, estudante. Sejam todos bem-vindos novamente ao curso introdutório para a construção de textos de divulgação científica. Eu sou o professor Jonatas Brasil Lopes, mestre em ensino, e sou aqui lhe auxiliando nessa caminhada. Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao apelo inicial à leitura. Desta feita, nós abordaremos sobre a presença de imagens. Na aula passada, nós vimos o impacto do título, e hoje nós abordaremos apenas esse tópico. A presença de imagens, a imagem que nós podemos utilizar no nosso texto de divulgação científica. Vamos lá? As imagens mexem diretamente com nossa imaginação, nosso emocional. Os jogos de cores faz aquele apelo à leitura. Há inúmeros estudos sobre o impacto e o uso de imagem. As propagandas são produzidas e organizadas minimamente planejadas para atingir o seu objetivo. No texto de divulgação científica, as imagens são utilizadas para ocasionar um despertamento, podendo cativar ou não o leitor, a depender da escolha do uso e o tipo de imagem que será abordado. Esse é o objetivo de cativar o leitor para que leia o seu texto. As pessoas, em sua grande maioria, são mais visuais. Isso revela a importância desse parâmetro. Cuidado, não pegue qualquer imagem. Lembre-se que nem todas são livres de uso. Produzir um infográfico que sintetize o tema é uma excelente opção para você utilizar esse parâmetro. A rubrica do apelo inicial à leitura, voltada para imagens, ela apresenta também as suas diferenciações nos níveis. Uma imagem que estivesse classificada no nível avançado, ela seria uma imagem que teria sua apresentação de forma colorida, bem grande, podendo ocupar metade da página. Essa imagem seria adaptada ao público infantil, quer seja explicativa ou desenho esquemático. Lembre-se, você pode pegar uma foto, uma imagem qualquer e colocar sem uma certa organização, sem uma preocupação, sem uma estrutura, mas isso não estaria sendo colocado de uma forma a apresentar com o intuito de ter toda uma organização para cativar o leitor. Esse tipo de imagem que você não tem essa preocupação, ela se enquadraria no nível médio, quando você pode apresentar uma imagem colorida, mas ela não traz uma adaptação ao público infantil. Lembre-se que as crianças, elas gostam e elas têm a sua aptidão para aquelas imagens que têm um colorido diferente, um colorido peculiar, voltado especificamente para as crianças. E essa imagem do nível médio, ela não está de uma forma explicativa, ou não traz um desenho esquemático que vem assim a estar trazendo informações que irão corroborar com o ensinamento do texto de divulgação científica. E essa imagem também no nível médio, ela não ocupa um espaço grande na página. Ela é colocada de uma forma não tão estruturada, mas sim para preencher um espaço somente. Já uma imagem no nível básico, ela teria uma utilização menos importante ainda. Ela seria uma imagem não colorida, pequena, não adaptada ao leitor infantil, ou talvez o texto de divulgação científica não teria nem imagem, não apresentaria imagem alguma, seria apenas aquele texto para ter a leitura. Então, nós vamos perceber nos textos que estamos analisando da revista Amazonas Faz Ciência Criança, e vamos fazer uma análise para ver em que nível, qual a qualidade do apelo se enquadram esses textos. No texto 1, Para que servem as moscas, nós podemos ver aí a imagem de uma mosca grande. Você percebe que a imagem ela foi cortada, tirando um pedaço da asa da mosca. Ela não tem aquela adaptação do colorido para o público infantil. Então, ela apresenta-se como um nível iniciante, um nível básico, a utilização dessa imagem. No texto 2, o que é a energia limpa, nós podemos ver também outras imagens pequenas, não coloridas, que estão lá trazendo uma informação sobre o conteúdo, sobre o assunto do texto de divulgação científica, mas você percebe que faltou uma preocupação e uma adaptação para a utilização desse tipo de imagem.
Já no texto 3, porque as pessoas encolhem com a idade, você consegue já ver um esquema diferenciado. Você consegue perceber que não são fotos de pessoas. Você verifica uma adaptação para um colorido a ser utilizado pelo público infantil, que irá se identificar com esse tipo de imagem. E ele traz a reflexão do esquema do ciclo da vida, trazendo a pessoa a refletir sobre por que as pessoas encolhem com a idade. Então, corroborando literalmente com a apresentação do conhecimento científico que está sendo apresentado. O texto 4, Porque a água do mar é salgada, traz uma ideia interessantíssima sobre a utilização da imagem. Ele pega toda a página e utiliza como se ela fosse uma imagem só. E dentro dessa imagem, você consegue perceber o conteúdo, as informações do texto de divulgação científica. Esses dois últimos textos, o texto 3 e o texto 4, eles trazem essa informação de um nível avançado, pois traz toda essa preocupação de apresentar o texto de divulgação científica de uma forma que venha cativar o leitor. Muito bem, vamos à nossa tarefa de hoje. Agora que você já aprendeu sobre a importância das imagens no TDC, você irá escolher alguma imagem ou preparar um infográfico, preparar algo que você possa apresentar ao seu texto de divulgação científica. No roteiro de aprendizagem, você tem algumas instruções e recomendações que você pode fazer, assim como outras videoaulas que vão tratar sobre o uso do aplicativo Canva. Você pode criar uma imagem que represente bem o seu texto de divulgação científica e assim despertar bastante o interesse do seu leitor. Pois bem, finalizamos o apelo inicial à leitura. Presença de imagens. Na próxima aula, nós aprenderemos sobre a recuperação dos conhecimentos tácitos, ou seja, aqueles conhecimentos comuns que precisam ser resgatados antes de apresentarmos o conhecimento científico. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais!